tarde a todos, sejam muito bem-vindos a essa nossa tarde de estudos e encontro com a espiritualidade. Nós vamos agora continuar o nosso estudo do Livro dos Médiuns e nós estamos no capítulo 19 da segunda parte. E nós hoje vamos continuar a partir do item 10. Como sempre, nós vamos fazer o nosso estudo e ao longo das leituras vamos fazendo os comentários necessários para perfeito entendimento do texto. Então, a questão 10, Kardec pergunta para a espiritualidade: parece resultar dessas explicações que o espírito do médium não é jamais completamente passivo? Ao que a espiritualidade responde: ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito comunicante, mas nunca se anula por completo. Seu concurso é indispensável como intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. E ainda nós temos uma observação. A passividade do médium é assim uma concordância determinada pela sua própria vontade. Ele nunca se anula, mas serve de boa vontade ao espírito comunicante. Esta questão, ela nos traz claramente que a espiritualidade nos fala que nunca o médium se anula. Porém, nas comunicações inteligentes, dos romances ou de mensagens edificantes da espiritualidade para nós, como é o caso, por exemplo, do nosso querido Chico, do nosso querido Edivaldo, quando eles vão fazer a comunicação da espiritualidade, quanto menos o médium interferir nesta, mais ele estará atingindo a perfeição. Porém, sempre vai haver um toque de animismo. Então, devemos sempre ter esta consciência. Vamos para a próxima agora. Questão 11. Não há maior garantia de independência do médium mecânico do que no médium intuitivo? Sem dúvida. E para algumas comunicações é preferível o médium mecânico. Mas, quando conhecemos as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna indiferente segundo as circunstâncias. Quero dizer que certas comunicações exigem menos precisão. Então, aqui nós tocamos numa questão interessante. Por quê? Porque o médium mecânico, ele permite que o espírito domine, por exemplo, a sua mão. Tanto é que nós temos casos de pesquisadores diversos do século passado, onde o médium estava fazendo uma leitura ou conversando de um determinado assunto, enquanto a mão estava escrevendo as psicografias. Então não existe interferência da mente. Agora, no médium intuitivo, como que é o processo? A mensagem do espírito, o pensamento do espírito é transmitido à mente do médium, que irá decodificar esse pensamento e passar para o papel ou falar e assim por diante. Não é verdade? Então, nesta passagem entre o pensamento do espírito e o falar ou escrever do médium, sempre vai existir um componentezinho ou outro durante esse processo da mediunidade. Ok? Vamos agora à próxima pergunta. Pergunta 12. Entre os diferentes sistemas propostos para explicar os fenômenos espíritas, há um que pretende estar a verdadeira mediunidade nos corpos inertes, por exemplo, na cesta ou na caixa de papelão, que serve de instrumento. Então, Kardec está formulando a pergunta aqui. E pergunta diretamente: o espírito comunicante
se identificaria com o objeto e o tornaria tão somente vivo, mas também inteligente, do que resulta a designação de médiuns inertes para os objetos? Que pensas disso? Antes de nós vermos a resposta da espiritualidade, é muito bom, muito importante que nós compreendamos essa pergunta. Lembram-se, alguns meses atrás, quando nós estudamos a comunicação direta, que é onde o espírito ele vai utilizar o fluido dos médiuns que estão no ambiente, ou de um médium somente, e através desse fluido retirado do médium, ele vai imantar o objeto, ligar esse objeto a ele e vai passar a escrever diretamente numa folha de papel, por exemplo, através desse objeto. Lembrando sempre que isso só é possível quando existe um médium de doação de fluidos. Porém, aqui Kardec vai mais além, porque existiam alguns pesquisadores naquela época que diziam que, além de imantar o objeto com esse fluido, que eles chamavam de dar vida, então dar vida aqui significa imantar o objeto com o fluido, eles ainda pensavam que o espírito iria transmitir inteligência para o objeto. E a partir disso o objeto iria escrever por si próprio. Então, Kardec pergunta isso. Nós já sabemos que o fenômeno é fluídico, porém a inteligência sempre vai ficar no espírito. Mas vamos ver o que a espiritualidade nos responde. Só se tem a dizer o seguinte: se o espírito transmitisse inteligência à caixa e lhe desse vida, ela escreveria sozinha, sem o concurso do médium, que é aquele que fornece o fluido. Seria estranho que o homem inteligente virasse máquina e um objeto inerte se tornaria inteligente. É um dos numerosos sistemas surgidos de ideias pré-concebidas e que vão caindo diante da experiência e da observação. Então vemos como a espiritualidade é muito precisa nas suas respostas. E no livro dos médiuns, como em toda a codificação, mas no livro dos médiuns em particular, nós precisamos sempre ler, reler, porque às vezes algumas palavras fazem toda a diferença para a perfeita compreensão. Então, se vocês puderem, hoje nós estudamos as questões de 10 a 12. Por favor, releiam essas questões para que nós possamos juntos estudar esse livro maravilhoso dos médiuns. E fiquem bem, fiquem em paz, fiquem se mantendo sempre numa vibração positiva, que logo estaremos juntos novamente no nosso P3M. Muita paz a todos.